Você sabia que há fatores que impedem que as nossas orações cheguem diante de Deus e sejam respondidas? Você está no canal Cristão em Questão e aqui quem vos fala é o presbítero Justino Barbosa. E antes de começarmos a meditar na palavra de Deus, eu queria pedir o apoio de cada um dos irmãos que tem ouvido, que tem acompanhado os nossos vídeos no canal. Quero pedir o like, que os irmãos venham se inscrever no canal, se este canal tem ajudado, se o que tem sido pregado aqui tem lhe edificado e ajudado. E quero pedir também que os irmãos venham compartilhar com outras pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus, que precisam crescer na graça e também no conhecimento da palavra de Deus. Amém. O tema de hoje da nossa meditação são 5 coisas que impedem que as nossas orações sejam atendidas. Eu enumerei 5 princípios ou fatores. Não que não haja mais fatores. Talvez alguém conheça mais 1 ou 2 fatores ou 3, fora estes que eu irei citar, que impedem que as nossas orações se cheguem diante de Deus. O primeiro fator que eu quero destacar é o fator pecado. O pecado é um dos maiores fatores que impedem que nós sejamos ouvidos de Deus e atendidos. Isaías, no capítulo de número 59 do seu livro, no versículo de número 2, escreve da seguinte maneira: Mas as vossas iniquidades fazem divisão ou separação entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, irmãos, aquilo que nós praticamos de errado, de mal diante de Deus, porque a palavra pecado no grego, hamartia, que significa errar o alvo. Então, quando nós erramos o alvo, o que é errar o alvo? É não cumprir com o propósito que Deus determinou para nós. Temos um exemplo bem claro disso em Adão. Deus estabeleceu um propósito para Adão, quando ele criou Adão e o pôs no jardim, no Éden. Então Deus estabeleceu um propósito, um trato com Adão, no qual Adão não poderia comer da árvore que estava no centro do jardim. Quero destacar que havia várias e várias árvores no jardim, mas Adão estava restringido de comer da que estava no centro. E Adão acabou comendo. Então Adão ele errou o alvo de Deus, que Deus havia determinado, e assim pecou. Então quando nós erramos o alvo, não cumprimos com o propósito de Deus na nossa vida, aquilo que Deus tem determinado para nós na sua palavra, então nós estamos pecando. E isso, segundo Isaías 59, versículo 2, impedem as nossas orações, cria uma divisão. Nosso pecado cria uma barreira entre nós e o nosso Deus, fazendo com que Ele não nos ouça, fazendo com que Deus encubra o seu rosto de nós. Por quê? Porque o nosso pecado ele causa uma repugnância em Deus. Apesar de Deus nos amar, Ele abomina os nossos pecados. Por isso que os nossos pecados precisam ser tratados diante de Deus antes de nós pedirmos algo a Deus. O segundo fator, o princípio que eu quero destacar, está em 1ª Epístola de Pedro, do apóstolo Pedro, capítulo de número 3. Primeira Epístola do apóstolo São Pedro, capítulo de número 3. E o versículo de número 7. Quem está acompanhando, 1 de Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 7. Assim diz a palavra de Deus: Igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como um vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Você sabia que o seu relacionamento familiar, conjugal, ele influencia tanto de maneira positiva como negativa na sua vida de comunhão, de intimidade com Deus?
Se dentro do seu lar você não está tendo um bom relacionamento com a sua esposa e com seus filhos, isso pode impedir, isso é a maneira negativa, a influência negativa. Isso pode impedir que a sua oração se chegue diante de Deus. Isto cria uma barreira no reino espiritual, fazendo com que Deus não ouça. Mas se nós estivermos bem com a nossa família, nossa vida de comunhão, de intimidade com Deus também vai boa. Mas se a nossa vida com a nossa família, no nosso relacionamento com esposa e filhos não está bem, isso também vai atrapalhar na nossa vida íntima com Deus. O apóstolo Pedro diz que quando a gente não dá um tratamento adequado e justo para a nossa esposa, nosso cônjuge, quando a gente não a honra, quando a gente não trata de forma adequada a esposa como um vaso mais frágil, as nossas orações elas serão impedidas diante de Deus. Portanto, o conselho bíblico é que os maridos coabitem, vivam, morem com sua esposa dentro do seu lar, do contexto familiar, com entendimento, honrando a sua esposa, cuidando dela, sustentando ela, provendo as necessidades da esposa, não provocando a ira nos filhos. Responsabilidade do homem. Este é o segundo fator, o fator família, familiar, fator conjugal. O terceiro fator que eu queria destacar é o propósito egoísta da oração, que está na Epístola de Tiago. Epístola Universal de Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 3. Olha o que Tiago diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Você sabia que o egoísmo em nossas orações faz com que elas podem até ser ouvidas diante de Deus, mas não serão respondidas? Quando o propósito da oração, daquilo que estamos pedindo a Deus, são propósitos egoístas, em que eu só penso em mim mesmo, Deus pode até ouvir, porém não irá responder. Deus ele não atende uma pessoa egocêntrica e egoísta em suas orações. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. E um soberbo é alguém egocêntrico, alguém que só pensa em si mesmo e despreza as demais pessoas. Então, se nas nossas orações os propósitos que estamos apresentando a Deus são propósitos egoístas, o conselho bíblico, aliás, a advertência bíblica é que nós não iremos receber, porque nós estamos pedindo mal diante de Deus para o nosso próprio esbanjamento, ostentação e luxúria. Então, o terceiro fator é o propósito egoísta na oração. O quarto fator que eu quero destacar é petições que não glorificam a Deus. Evangelho segundo escreveu o apóstolo São João, capítulo de número 3. João, capítulo de número 3, João, capítulo de número 14, versículo de número 13. Assim diz a palavra de Deus: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Olha só, Jesus fala tudo quanto pedirdes em meu nome. Só que há uma condição: em meu nome eu farei. Qual é a condição? A condição é que essas orações elas têm que glorificar o nome de Deus. Se aquilo que eu estou pedindo diante de Deus não o glorifica, mas pelo contrário desonra, então essas orações não serão respondidas. Jesus ele fala tudo quanto pedirdes em oração. Só que esse tudo, ela tem que glorificar Deus, tem que exaltar o nome de Deus, tem que ser para que Deus seja honrado. Deus tem que estar no centro desse tudo que Jesus está falando.
Então, se aquilo que eu peço a Deus não glorifica, Deus não irá me ouvir, não irá atender. Mas se aquilo que eu estou pedindo glorifica o nome de Deus, então eu tenho a plena certeza de que Deus irá ouvir. Então, o quarto fator são petições que não glorificam a Deus. O quinto fator e último está ainda no Evangelho de João, no capítulo de número 15, versículo de número 7 e 8. Assim diz a palavra do Senhor: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo quanto o quiserdes e vos será feito. Versículo 8: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. O quinto fator e último é o fator não se adequar à palavra de Deus. Jesus ele fala: tudo quanto pedirdes em oração. Novamente está aqui o conceito de tudo. Tudo o que quiserdes e vos será feito. Só que há uma condição. Jesus fala: se as minhas palavras estiverdes em vós, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo que quiserdes e vos será feito. Então, quando nós não nos adequamos, nós não estamos adaptados, quando a minha vida não se coaduna com a palavra de Deus, eu estou vivendo de maneira contrária à palavra de Deus, então Deus ele não nos ouve, não me ouve. Por quê? Porque as palavras de Cristo não estão em mim, eu não estou vivendo segundo a palavra de Deus. Eu não estou obedecendo a palavra de Deus. Então, o quinto fator é a obediência à palavra de Deus. É ler, meditar e praticar. Tiago disse, compara um ouvinte da palavra, uma pessoa que somente ouve a palavra, como um homem que se contempla no espelho e logo esquece quem ele é. Então isso é vã, eu somente ouvi a palavra, eu tenho que praticá-la, eu tenho que pôr em prática, porque assim eu serei bem-aventurado. As minhas orações chegarão diante de Deus e serão atendidas se eu estiver cumprindo a palavra de Deus, se eu estiver orando segundo a palavra de Deus, segundo a palavra de Deus me ordena que eu ore, que eu peça. Então este é o quinto fator. Eu tenho que me adaptar, andar conforme a palavra de Deus, para que as minhas orações sejam atendidas, que Deus ouça e as atenda. Glória a Deus. Que Deus em Cristo possa nos abençoar, que os irmãos possam abençoar o nosso canal com like mais uma vez e a inscrição. Glória a Deus. E ativando o sininho das notificações, porque sempre quando nós fizermos um novo vídeo estará chegando até o irmão estará sendo abençoado. Amém?